Bem-vindos novamente à nossa 7ª aula do nosso módulo 2 e a gente vai estar então dando continuidade à composição do conselho. Nesse tópico, então a gente vai dando continuidade, nós vamos trabalhar aqui a representação não governamental. Lembrando que na aula anterior a gente trabalhou sobre a composição, né, ou a representação governamental. Então, quem ainda não assistiu, assiste a nossa aula anterior lá para não perder a sequência. Bom, as características aqui, ou as situações dos representantes não governamentais, possuem alguma diferença, como a gente já falou lá, né? Possui uma diferença de análise ou de percepção, né? Tem características diferentes, mas muitas são semelhantes, tá? Então a gente vai estar falando algumas características aqui que vocês vão vincular com a da administração. É normal, ok? Mas a lei tem que trazer essa diferença. Vou resgatar de novo. A lei tem que trazer como vai se dar a representatividade governamental, como vai se dar a representatividade não governamental. Lembre-se sempre disso. Bom, enquanto representantes não governamentais, desculpa, olha o trava-língua, eles são sempre eleitos. Pode, por exceção, haver a chamada aclamação. Os conselheiros não governamentais, eles não são indicados, tá? Nem na aclamação a gente pode entender que isso seria uma espécie de indicação. Por que que não é uma espécie de indicação? A indicação, ela parte de um poder único que indica vários representantes, né? Então, lá eu tenho o gestor central, o prefeito, no caso do município, eu tenho o gestor, o chefe do executivo, melhor dizendo, então eu tenho o chefe do executivo que vai me indicando as representatividades. Aí há uma indicação. Aqui não há uma indicação, aqui é sempre uma eleição, ainda que essa eleição se dê por aclamação. O que é essa eleição por aclamação? Em uma situação lá de reunião, de assembleia para definir os representantes não governamentais, podem acontecer algumas situações. Eu posso ter várias entidades ali, e como eu tenho um número limitado de vagas, limitado de cadeiras, eu não consigo colocar todo mundo, então eu abro espaço para que aqueles representantes, né, aquelas entidades, né, que quiserem compor o conselho, que tenham vontade de compor, né, e que podem estar representando a sociedade civil ali, que eles se coloquem em disposição para isso e eu faça um momento de definição, de escolha entre todos aqueles que se colocaram aptos a compor o conselho, dentre eles quais que a gente vai colocar. Então eu tenho, por exemplo, 6 cadeiras, 3 titulares e 3 suplentes. E eu tenho 12 entidades. Essas entidades vão lá e definem que desses 12, 8 vão se candidatar. Só que o meu limite são 6. Então eu vou pegar esses 8, dar um momento para que eles façam apresentem a sua proposta, por que eles entendem que eles devem ser os representantes, e encerrado aquele momento eu abro um momento de votação. E aí a votação pode ser ou por escrutínio secreto, que é por voto, escrevo no voto, ponho na urna e se apura, pode ser por identificação. Ou eu levanto a plaquinha com o número da pessoa, né, ou que está ali, que pode definir-se por número ou por nome, ou eu posso ir perguntando. Quem vota em fulano levanta a mão, eles levantam a mão, conta, se registra. Ao final, os 6 mais bem votados, na ordem, vão ocupar as 3 cadeiras de titulares e depois as 3 cadeiras de suplente, tá? Na ordem do mais votado para o menos votado. Isso é uma das situações que podem ocorrer no momento da eleição. A outra situação na eleição que pode ocorrer é a seguinte: eu posso ter ali 12 entidades da mesma forma, 6 vagas, e só 6 entidades resolveram candidatar. Só essas 6. Mas nenhuma tem um interesse. Então, eu preciso ainda assim abrir eleição, porque eu preciso definir quem é titular, quem é suplente. Então, é uma segunda opção que ainda vai acontecer a eleição.
Eu vou chegar lá, os 6 vão fazer a sua proposta e vamos fazer a votação nos mesmos moldes que a gente falou anteriormente. A ordem de votação, né, do mais bem votado para o menos bem votado, vai definir quem vai ocupar titular e quem vai ocupar de suplente. Todos ali já sabem que vão ser membros, mas quem será titular e quem será suplente vai ser definido através dessa votação. Uma outra situação que pode ocorrer é a seguinte: as mesmas 12 entidades, os mesmos 6 candidatos. Mas os 6 candidatos ali decidem entre eles que 3 querem ser titulares. Nós 3 temos mais disposição, mais condição de ser o titular, e os outros 3 têm condição, sim, de estar no conselho, gostariam de estar, mas eles têm menos condição, menos disposição, por N motivos, para poder participar. Então, eles querem ficar ali, sim, mas eles se comprometem a ficar enquanto suplente. Nesse caso, é o primeiro caso que a gente fala de aclamação. Então, eles fazem essa proposta para a plenária, e uma vez a plenária concordando, né, definindo que vai ser aclamando esses 6 como representantes, da forma que foi definido, eles estão, então, eleitos, e eles são eleitos por aclamação. Uma outra situação também que pode ocorrer é chegar para a reunião lá do conselho, da reunião de votação, de eleição, e só termos exatamente os 6 representantes. E eles definiram entre eles, tá, que os 6 vão ser, os 3 ali vão ser suplentes e outros 3 titulares. Nesse caso, também há aclamação, porque eles mesmos decidiram isso e eles mesmos aclamaram. Eles mesmos se aclamaram como representantes. Entendido? Mas se chegar lá na eleição e não tiver as 6 entidades, aí a gente tem que observar. Ou a lei foi mal feita, mal elaborada, e aí previu mais entidades do que efetivamente existe no nosso município, pelo menos regulares, e a gente tem que fazer um processo que a gente chama de recomposição. A gente vai falar isso um pouquinho mais à frente. Ou então, né, as entidades não vieram. Se tem mais entidades para vir, elas não compareceram, precisa remarcar esse momento de eleição e fazer com que essas entidades cheguem para poder aí sim ocupar as cadeiras. Certo? Então eles são sempre eleitos. Podem ser eleitos por votação ou por aclamação, nos casos que a gente já falou aqui. Cada OSC, então, ocupa uma cadeira. A gente já falou sobre isso, né? Cada OSC vai ocupar uma única cadeira, uma cadeira de titular uma cadeira de titular e a outra OSC vai ocupar a cadeira de suplente. Aqui é diferente da governamental. Na governamental a gente coloca um titular e um suplente. Na representatividade não governamental é um titular, que é uma entidade titular, e outra entidade enquanto suplente. Então eu tenho a entidade X. Eu tenho 3 representantes, tá, de sociedade civil. Entidade X, entidade Y e entidade Z. Eu vou definir ali qual é o suplente da entidade X, que pode ser a entidade A, da entidade Y, que é a entidade B, e a entidade D, que é suplente da entidade Z. Na falta da D, a Z vai. Na falta da Y, a B vai. Na falta da entidade X, a A vai. Não é a mesma entidade indicar suplente titular, gente. A mesma entidade não pode ocupar 2 cadeiras. Porque na falta de uma entidade, ela mesma vai votar. Não é a pessoa, o indivíduo que está ali, ele é um representante da entidade, porque a entidade não possui forma física. Ela não pode levantar de onde ela está e sentar na cadeira lá para poder votar, para poder participar. Então, a representatividade é da entidade por cadeira.
Uma cadeira de titular é da entidade X, a cadeira de suplente é da entidade Y. Temos que parar com essa coisa de chegar nos municípios e ter a mesma entidade representando duas cadeiras. Isso é ilegal, ok? Isso fere a paridade. Tranquilo? Devem possuir também poder de decisão, do mesmo modo que a gente falou dos representantes governamentais, os não governamentais também têm que ter poder de decisão, porque uma vez que aquela entidade assume aquele compromisso, então a entidade assume o compromisso de ser membro da comissão de eleição do Conselho Tutelar. A entidade depois não vai poder chegar mais na próxima reunião, ou logo depois, uns dias depois, e falar, não, agora a gente não pode, porque a gente não podia assumir, porque não tem condição. Não pode, tá? Ela vai ter que se virar com esse ônus aí. Por isso que a gente fala, quem vai estar lá representando a entidade, tá? Tem que ter poder de decisão. Pode ser, né, representação plena ou indireta. A gente fala plena é quando um dos dirigentes da entidade é o representante da entidade. A indireta é quando alguém da entidade ou um procurador é representante da entidade. Então, eu, enquanto dirigente, passo uma procuração para uma pessoa X que não é membro da entidade para me representar no conselho. Isso também pode ser feito. Mas lembre-se, enquanto entidade, entender que essa pessoa que vai lá representando com procuração, uma vez que ela assume um compromisso, ela vai ter que, esse compromisso vai ter que ser mantido ou garantido pela entidade. Quando em reunião estão em horário de representação, isso significa que, ainda que eles não sejam membros da entidade, quando ele está em reunião, ele está representando aquela entidade. Ok? Então, você está lá com a procuração, chegou para participar da reunião, ele está falando por aquela entidade. Mas não é membro. Paciência, tem uma procuração. Ele não é da direção. Paciência, ele tem uma permissão. Ele é o titular, ele é diretor da entidade, mas ele não participa muito das ações diretas. Paciência, ele é representante lá. Ok? Então, não tem essa discussão. Em horário de reunião, ele está em horário de representação. Isso significa, gente, que ele também está prestando, se ele é prestador de serviço, ele também está prestando serviço para essa entidade. Ok? Então, a entidade não vai descontar dele esse horário que ele está lá, não. Certo? Ele está representando a entidade, ainda que fora também do local de trabalho, do mesmo molde que acontece com o governamental. Exerce, então, munus público. Eu já vi vários conselhos falando assim, a gente podia tanto ter um dinheiro para poder pagar os representantes da sociedade civil, porque eles vêm de graça, e aí eles se recebessem, eles viriam. Não pode. Tá? Isso é um munus público. Isso um munus público, ela é um compromisso que eu assumo com a comunidade. Tá? Então, eu não posso receber dinheiro por assumir esse compromisso público. Tá bom? Claro que eu tenho benefícios em função disso, por exemplo, a presunção de idoneidade. Ok? Então, o fato dele ser conselheiro já há uma presunção de que ele é uma pessoa inidônea. Tá? Mas ele não pode cobrar por isso. Ele tem sim, ele está executando esse munus, ele está ajudando ou contribuindo para a sociedade, para que a sociedade defina melhores políticas públicas, tá? E estratégias ali de atuação dentro do público, aí, no caso do CMDCA, dentro do público de criança e adolescente, de atenção à criança e adolescente. Então, não pode haver uma previsão aí de um pagamento. Isso não tem nada a ver com o pagamento, por exemplo, das custas por um curso que o conselheiro vai fazer. Ele vai sair pelo conselho e vai para um lugar, para outra cidade, e lá ele vai participar do curso X. Tá? E ele vai ter despesa com o almoço, com o café da manhã, então o conselho vai lá, né, a administração pública vai pagar, vai custear essa despesa. Ok? Isso não tem nada a ver. Pode ser feito dessa forma. Eu vou te passar aqui R$50 de ajuda de custo para você participar do evento lá. Tá bom? Não tem nada a ver com salário. Aqui quando a gente fala de não remunerado é salário, pagar um valor por hora que ele ficar ali no conselho exercitando essa atividade. Não pode. Importante, então, a gente destacar. Todos os membros, tá, do conselho possuem a obrigação de compor a mesa diretora
Gente, mais à frente nós vamos falar sobre obrigações dos conselheiros, tá? E nós vamos tratar sobre mesa diretora e comissão bem detalhadamente, tá? Mas já é importante a gente destacar aqui já que é obrigatório compor a mesa diretora, tá? E eu vejo nos conselhos diferente. É uma luta para não compor a mesa diretora. Era para os conselheiros estarem brigando, no bom sentido, para poder compor essa mesa, né? Para trazer os assuntos de pauta, para trabalhar, colocar na pauta aquilo que é mais importante. Mas não, está brigando para não compor. Os membros, então, também possuem a obrigação de compor as comissões. Da mesma forma que precisa tem obrigatoriedade de compor a mesa, eles têm obrigatoriedade de compor as comissões. As comissões são importantíssimas para as definições das políticas públicas. É elas que vão trazer o subsídio necessário para a plenária definir. Tá? Então tem que compor. Mas vamos falar isso mais detalhadamente. O secretário executivo, quem é o secretário executivo? O secretário executivo é aquela pessoa ou aquele órgão que tem a função de secretariar o conselho. É isso que ele faz. Ele não é membro do conselho, ele não compõe o conselho. Isso é muito importante destacar. Tá? O secretário, ele não vota. Ele tem sim direito à fala, não enquanto secretário, mas enquanto cidadão. Qualquer pessoa que está na reunião, ele tem direito à voz, ok? Não importa quem ele seja ou o que ele faz, ele tem direito à voz. Lembra que a gente falou lá no início que as reuniões, né, são de duas montas, né? Podem, em via de regra, são públicas, mas podem ser fechadas, dependendo do assunto. Mesmo nesse caso, se ele está lá, se o secretário executivo está participando da reunião, ele também tem direito à voz. Não enquanto secretário executivo, e como cidadão que, por situação, foi permitido participar daquela reunião, ok? Mas ele não é membro do conselho. Ele não pode votar. Na hora da votação, ele tem que esperar, ele tem a única e exclusiva função ali de auxiliar o secretário a contar os votos, tá? E aí anotar e aí apresentar o resultado da votação aí para o presidente trazer a público aí qual foi o resultado. Então é importante lembrar, tá? O secretário executivo tem função de secretariar. O que é secretariar? Auxiliar no funcionamento. É como uma secretária mesmo faz, né? Como qualquer secretário faz aí tão bem feito, né? Que é dar o apoio, trazer essa organização, trazer essa estrutura, garantir, trabalhar essa estruturação, né? A gente não vai entrar em muito secretário executivo dos conselhos, mas é importante a gente falar isso aqui, tá? Ele tem a função, então, de secretariar, tá bom? Importante, como ele não é membro, ele não vai fazer as funções do secretário do conselho, nem do primeiro secretário, nem do segundo secretário, ok? Ele não é membro, tá? Ele dá auxílio, inclusive, ao secretário e segundo secretário para criar a ata, essas coisas, mas não é ele que vai fazer, tá bom? Desculpa. A composição do conselho, então, traz responsabilidades civis, criminais e administrativas, tá? Não é para espantar ninguém, mas entendam que o papel de conselheiro é um papel extremamente importante. Como eu disse, é um munus público, é um compromisso que eu assumo. E isso me traz não só bônus, como eu falei aí da presunção de idoneidade, tá? Ele traz ônus. E o ônus é essa responsabilização. Então, enquanto conselheiro, muito cuidado com os votos que vocês dão. Só votem, só deliberem sobre aquilo que vocês têm certeza, entendam. Não fiquem igual lagartixa balançando a cabeça para tudo que é apresentado, porque senão vocês podem responder civil, criminal e administrativamente. Tá? E eu conheço sim gente que está respondendo civil, criminal e administrativamente, teve inclusive bloqueios de bens em função de votar, né, sem saber no que estava votando, tá? E votou algo que não poderia ser votado. Tá bom? Para finalizar essa aula, então, a gente precisa destacar que tudo que a gente falou aqui sobre composição vale também para recomposição, ok? Então, se eu tenho um problema no meu conselho precisa ser recomposto, tudo isso que a gente colocou aqui vale para essa recomposição. Então, tem que entender essas características do conselho, tem que entender
como que vai se dar a sua representatividade, o que ele vai representar. Se é não governamental, tem que passar para aquele momento de eleição. Tá? Isso é fundamental. Tá? Por isso que a gente destacou aqui, então, que no caso de necessidade de recomposição, devem ser observados as regras, né, que estaram e que foram trabalhadas com vocês nas aulas 2, 3 e 4. Tá bom? Além de toda essa aula aqui de composição que a gente falou, que é a aula 5, 6 e 7. Tranquilo? Bom, encerramos então essa aula. Vejo vocês então na nossa próxima aula. Um abraço, até daqui a pouco.